Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada ao pessoal do Congresso, ao grupo de socialização. Estou feliz de estar aqui com os meus colegas, de encontrá-los depois de tanto tempo e feliz de apresentar para vocês. Essa é uma pesquisa de pós-doutorado já finalizada, realizada em 2015, 2014 e 2015. A construção da excelência escolar, que é de um colégio específico de Viçosa, qual eu vou já apresentar para vocês. É uma pesquisa vinculada ao OSF, o Observatório Sociológico Família e Escola da UFMG. Estive vinculado ao programa de pós-graduação da UFMG e financiada pelo CNPq. Quem eu tive o prazer de ser me supervisionar foi a Maria Alice Nogueira, que está aqui conosco. Bom, essa é uma pesquisa que é sobre o colégio de aplicação da Universidade de Viçosa. A Universidade de Viçosa, ela situa-se na região sudeste do Brasil, próxima das divisas do estado do Rio e Espírito Santo, e é uma cidade de pequeno porte, médio porte, vamos dizer assim, onde tem a Universidade Federal de Viçosa, com mais ou menos 76 mil habitantes. Eu trouxe ali no mapa apenas para vocês só observarem onde é. O CAP Colune, ou Colune, como assim seus alunos gostam de falar, as pessoas que lá estão gostam de chamar o Colégio Colune, ele foi criado em 65, está localizado dentro do campus da UFV e oferece o ensino médio, as turmas de primeiro, segundo e terceira séries do ensino médio, com um número total de 480 alunos, mais ou menos. São 4 turmas de cada série, tendo todo um período da manhã para as segundas e terceiras séries, e o período da tarde para as primeiras séries, tá? Aí eu trago 2 imagens só para vocês verem, que é um colégio muito bonito, muito organizado, bem aparelhado, e eu já vou falar mais sobre isso também. Os colégios federais no Brasil, eles são muito poucos ainda, né? A gente pensar. O último censo escolar de 2013, são mais ou menos do que corresponde à população de jovens aí do Brasil, no censo do levantamento de 2012, o colégio de ensino médio, os colégios federais, eles representam 1,7 dentro desse universo de escolas, escolas brasileiras, né? A gente, por exemplo, tem as escolas estaduais, são 84% delas no Brasil atendem um público jovem. E a gente tem algumas ainda municipais, 0,8, né? E um número de privados, que é mais ou menos 2% aí nesse universo brasileiro. Tá? E por que pesquisar o Colune, né? O Colune, ele vem despontando no ranking do Enem, aí nos rankings que são feitos do Enem, entre um dos melhores, uma escola, uma das melhores bem colocadas aí nesse ranking nacional do ensino médio. Por 7 anos ele permaneceu entre os primeiros, entre os 10 primeiros colocadas escolas, entre públicas e privadas. E ele acaba por romper uma representação e um discurso social de que a educação pública é desvalorizada, sugerindo então que o ensino de qualidade é prestado por uma rede particular. Ele rompe com essa ideia. Tá? Aí eu trago para vocês essa posição do Colune no ranking. Se vocês observarem, ele tem 2 anos só que ele ficou em segundo lugar, que são 2007 e 2014. Em 2014, ele ficou na 32ª posição. E, numa posição entre os públicos e privados ali, ele sempre teve 2007, 7º lugar, 2006 ele foi primeiro lugar, 2000, então os outros anos ele sempre teve entre os 100 melhores colégios aí do Brasil, públicos e privados. E entre o público ele é sempre um dos melhores. Ele tem também, em comparação a esses colégios, se a gente compará-lo com os estabelecimentos públicos aí do Enem, ele tem uma sequência, nesse ranking, uma continuidade, enquanto os outros colégios eles têm uma variação grande. Tá? Então o que a gente foi lá observar, o que nós fomos observar dentro do colégio? Quais são essas condições necessárias para uma escola de excelência? A gente parte da excelência considerando não só o ranking, mas tudo que foi produzido acerca do Colune. Então, quais são as condições necessárias para uma escola de excelência e quais são os grupos que têm acesso a esse colégio? Quem são esses meninos que estão lá dentro? Quem são esses alunos que chegam ao Colune? O estudo foi realizado entre 2014 e 2015. A gente
nós analisamos os dados, documentos do colégio, como o regimento do colégio, o site internet, a matriz curricular, o registro, o controle escolar e o jornal da UFV, porque ele está vinculado a uma grande universidade. Nós entrevistamos os alunos e as alunas da terceira série, nós pegamos os alunos de terceira série, porque eram os alunos que tinham maior tempo de casa, né, eram os alunos que conheciam aquele movimento ali do colégio. Nós convidamos as famílias desses alunos entrevistados, né, então a partir dos alunos que foram selecionados, que se dispuseram, que não foram selecionados, mas se dispuseram a participar, nós chegamos a eles e conversamos se as mães, as famílias não gostariam de participar da pesquisa. E só as mães participaram. E nós entrevistamos docentes e entrevistamos informalmente os gestores e também fizemos um grupo focal com esse grupo de alunos pesquisados. Nós também analisamos um documento que o colégio tem, que todo ano, quando ele vai realizar o seu processo de seleção, eu vou falar do processo mais para frente, ele pede que os alunos preencham um questionário. E nós analisamos esse questionário que vai de 2007 a 2015. Tem ali, até 2015. E esse é um questionário de 34 perguntas, nós tabulamos os dados que tinham nesse questionário aí. E também utilizamos os dados da pesquisa da Vânia Lacerda, que é professora da UFV e pesquisadora e vinculada ao OSP, que já tinha feito no ano anterior uma pesquisa com os alunos da primeira série. Tá? A pesquisa, então, com a coleta de dados foi realizada, né, a partir de um estudo exploratório no estabelecimento, e a gente selecionou o que a gente pediu para a coordenação e para a orientação pedagógica, que fosse selecionado dentro do número de alunos, que eram 180 alunos do terceiro ano, um grupo de até 40 alunos que tivessem notas altas, baixas, elevadas, baixo e dentro da média. E nós convidamos, então, esses alunos a participar. Desses alunos, desses alunos convidados, 15 só se dispuseram a participar da nossa pesquisa. Nós entrevistamos 4 docentes, e aí o critério da escolha dos docentes também foi, enviamos um convite aos professores do terceiro ano, né, que trabalhavam com o terceiro ano, mas nós buscamos conhecer os professores que tinham muito tempo de casa até aqueles do curso recém-contratados. Tá? Foram 4 docentes que se dispuseram também a participar da pesquisa, já que eram convidados. E das famílias foram 4 mães que participaram da entrevista. Essas entrevistas eram semi-estruturadas, com os meninos, né, com os alunos e com os professores foi uma entrevista real, vamos dizer assim, né, uma face a face. Já com as mães, porque são de diferentes cidades, né, elas moram, foi uma entrevista realizada via telefone, tá? Gravada, mas realizada via telefone. As entrevistas foram semi-estruturadas, né, com os alunos, as famílias. A gente realizou, nesse período, eu fiquei no período letivo, né, de 2 a 3 vezes, uma vez por semana, mais ou menos isso, uma vez por semana eu ia ao colégio fazer observações e realizava conversas informais com os gestores, perguntando da organização, da história do colégio, né, então a gente também teve essas conversas informais com os gestores. E realizei ao final das entrevistas com os alunos um grupo focal com 5 estudantes, né, desse grupo de 15, os 5 estudantes que também se dispuseram a participar, 2 moças e 3 rapazes. E usamos o questionário aplicado aos alunos. Tá? Esse questionário aplicado aos alunos a gente considerou de 2007 a 2015 e foram 1.399 aprovados, então a gente tabulou os dados desse questionário dos 1.399 alunos. Então a gente tem teve aí uma grande diferença, que era um número muito grande de um aspecto quantitativo aí, né, de um objeto, e um outro muito pequeno, que era um grupo, mas foram esses alunos que se dispuseram a participar. O que a gente observou, né? As características identitárias, tanto que a gente observou de todo esse material, né? Sexo, idade, percurso escolar, as características socioeconômicas, escolaridade, ocupação e renda familiar, que estão sobretudo no questionário sociocultural,
as características socioculturais, localização geográfica de nascimento, avaliação de oportunidades, a infraestrutura e recursos humanos do estabelecimento e das famílias. E aí eu apresento um pouco para vocês, é uma pesquisa finalizada, né, e o que a gente achou. Então, quem são esses alunos e por que é um colégio de excelência? Nós consideramos que tem um rigoroso processo de seleção, né, um corpo docente qualificado e excelente estrutura escolar, né, estrutura acadêmica, mas é um colégio com exigentes práticas de avaliação e estudos, práticas disciplinares liberais. Consideramos assim, já vou apresentar para vocês cada uma dessas questões. Acerca, né, do rigoroso processo de seleção, o Colune consegue reunir, a gente considerou isso, um corpo discente homogêneo em termos de trajetória acadêmica. Eles são meninos, membros de uma elite escolar e predispostos a responder às questões pedagógicas da instituição. Tanto alunas quanto os alunos, como gestores, docentes e famílias, consideram o exame de seleção uma boa estratégia utilizada pelo colégio para selecionar entre os inscritos os melhores alunos, sendo que esse fator contribui para a garantia da sua excelência. Tá? Segundo o Tiago, um aluno de 18 anos que cursou o ensino fundamental na rede pública e privada, ele diz o seguinte: eu acho que é muito importante separar a galera que estudou para aquilo e a que não estudou. É claro que tem toda a questão de que não é só esforço do aluno, é também a formação dele, os direitos que ele teve e o outro não teve, o tipo de ensino que recebeu e a estrutura da família dele. Mas, por exemplo, se tirar o processo de seleção, o Colune vai perder a característica dele, vai acabar se tornando um colégio estadual que aceita alunos de todos os tipos. Eu acho que os professores não teriam essa capacidade de moldar todos, por exemplo, né, como os alunos que a gente tem aqui agora. O gestor. O que temos aqui é uma ótima seleção de alunos. Nós temos a nata da elite cultural. Muitos dos alunos, os melhores, não precisam de professores, são autossuficientes. Um dos professores. O exame de seleção dá uma peneirada muito boa, porque realmente no exame de seleção a competição é enorme. Só passam as melhores cabeças. Só para vocês terem uma ideia, eu não trouxe esse dado, mas no último exame de seleção do Colune eram 15 alunos por vaga, competindo por uma vaga. E a mãe, uma das mães, eu acho que o grande segredo do Colune, né, que o aluno é selecionado, é uma seleção concorridíssima. Então, quem está lá tem um objetivo já, que é alguma coisa à frente. Esses adolescentes têm aproximadamente 14, 15 anos que eles entram, né, eles fazem esse processo de seleção nessa idade. Eles têm que lidar com mobilidade geográfica, custos emocionais e questões financeiras, que a vida nova exige, né? Mas, segundo eles, tudo isso vale a pena. Eu vim com 14 anos para o Colune. Foi muito difícil no começo. Eu chorava toda segunda-feira. A minha mãe alugou um apartamento e eu ficava sozinha durante a semana. Agora eu volto para casa todo fim de semana. Mas depois que eu vim para cá, eu perdi todos os meus amigos. Por isso, no fim de semana, eu fico mais com a minha família. Marina, 17 anos, cursou todo o ensino fundamental na rede privada. E aí, ó, só para vocês terem uma ideia, né, ingresso aos 14 anos, 50% dos alunos conhecem o colégio, né, por meio de ex-alunos ou de alunos, então é o boca a boca que faz a chamariz do colégio, e 97% dos aprovados são de Minas Gerais. Então ele tem uma certa homogeneidade por alguma dessas características que eu vou apresentar. Os estudantes e as famílias são mobilizados em termos escolares, investem de modo prioritário no processo de escolarização e se servem de critérios de informações relevantes para as normas e os benefícios do estabelecimento. Estão dispostos a investir economicamente, né, nos estudos dos filhos, e o custo mensal mínimo de uma família, né, de classe mais desfavorecida, elas vão gastar pelo menos um salário mínimo, segundo as mães, para manter os filhos durante o mês lá. Porque eles vão morar ou em uma pensão, ou em uma república, porque o Colune não oferece moradia para os seus alunos, tá? Eu incentivei, segundo uma das mães, porque eu sabia que era a escola pública de melhor qualidade que eles poderiam fazer, são 2 irmãos. Tá? A estratégia mais utilizada pela maioria dos alunos e das alunas é fazer cursinho preparatório. Então, eles passam um ano anterior, né, por isso que alguns entram com 16 anos, porque se eles não passam na primeira tentativa no Colune, eles se inscrevem novamente, eles entram no ensino médio, mas ficam durante um ano fazendo cursinho preparatório. Então, ali na segunda fileira, né, vocês podem ver que é mais alto a porcentagem de alunos que frequentam o cursinho, né, dos alunos que frequentaram.
A dimensão socioeconômica da família, a qual inclui a renda e a escolaridade dos pais, é um dos fatores que interferem na dinâmica das trajetórias. Eu sempre incentivei muito a estudar. Eu sempre coloquei para eles que a única coisa que a gente pode deixar para um filho, que ninguém tome, é o conhecimento. Então, desde que são pequenos, eu procurei ver, dentro das minhas possibilidades, dar o suporte para eles, como de materiais escolares, livros, dar sempre o suporte necessário. Tá? Em 2010, o Colônia implantou a ação afirmativa, que ele dá um bônus de 15% para o aluno que vem de escola pública. Então, o aluno que fez todo o processo na escola pública, o aluno ganha uma porcentagem de 15% na sua nota final do processo de seleção, né, uma ação afirmativa. E a gente percebe aqui que só a partir de 2014 é que se reverte esse quadro aqui. Até então, a maioria, sim, era de escolas privadas. Tá? As famílias que ocupam o Colônia são de intelectuais, sobretudo de intelectuais e científicos, e famílias de técnicos de nível médio e trabalhadores de setores administrativos e serviços. A instrução, as mães têm maior instrução do que os pais, né, sendo que as mães também têm maior instrução de curso superior. Tá? Outro fator que nos chama a atenção é a renda, né, a questão da renda, que a partir de 2010, quando entra a ação afirmativa, as rendas de 1 a 2 salários mínimos, a gente tem uma porcentagem já significativa de alunos ingressando aí no colégio. Tá? Os alunos reconhecem, né, eles aceitam as regras do colégio, as dificuldades, as perdas, eles vão ter as renúncias, mas estudar no Colônia é motivo de muito orgulho para eles. O corpo docente, são 35 professores efetivos, 6 substitutos. Eles têm o regime as condições de trabalho que obedecem às regras da universidade, e eles têm uma carga horária semanal de 12 horas aulas. Então é muito abaixo do que a gente tem do professorado brasileiro. O corpo docente tem alta titulação, 40% são mestres, isso em 2000, né, fechando 2015, 2014, foi quando a gente fechou com esse dado. 40% tem mestrado, 40% doutorado, e tem 2 professores já, um estava terminando, aqui é um só professor, mas já tinha pós-doutorado. Então a gente tem uma pós-graduação no segundo Plano Nacional de Educação, apenas 37% dos professores do professorado brasileiro têm pós-graduação. Eles também têm atividades extracurriculares, como o PIBIC, projeto de astronomia, química forense, que é um projeto de aplicação de conhecimento de química, uma quinta cultural, que eles apresentam, fazem show de música, cuidando do lugar, atividades esportivas, e são incentivados a participar das Olimpíadas Nacionais que a gente tem pelo Brasil. As práticas de avaliação e de estudo, né? O que o colégio exige? Dedicação aos estudos e frequência às aulas, tá? E isso é algo que eles já vinham vivenciando no ensino fundamental. São alunos que já que ganharam algum prêmio no ensino fundamental. Todos os 15 entrevistados ganharam alguma Olimpíada, ganharam alguma coisa na escola deles. Tá? Não consigo imaginar, o relato dos alunos, não consigo imaginar, depois que passei no Colônia, um dia que não estudei. Para o Eduardo, 17 anos, rede pública. Para o André, o discurso, tanto de professores quanto de alunos, que o diferencial é que os alunos são interessados. De acordo com o Miguel, de 18 anos, o importante é ter uma rotina fixa. 11 dos entrevistados afirmaram que estudam diariamente, e 4 só na semana de provas, porque eles têm uma semana para as provas. Quais são os modos de estudos? Ter atenção nas aulas, fazer anotações, fazer resumo do conteúdo tratado, estudar na biblioteca da UFV, eles podem usar a biblioteca da universidade, e recorrer esse é um elemento importante, recorrer aos professores para esclarecimento de dúvidas. Os professores ficam no contraturno para atender os alunos. Eu presto atenção nas aulas, tenho boa participação na sala de aula, faço perguntas e não faço bagunça. José da terceira série. Porém, os alunos questionam o processo de avaliação. Né? Se você tem nota e tem presença, você é um excelente aluno. A recuperação aqui é só a recuperação final. Por exemplo, se eu perdi média no primeiro bimestre, então eu fui mal naquele conteúdo. Só que aqui eu vou ter que recuperar com o conteúdo do segundo bimestre, e no final do ano eu vou fazer uma recuperação que vai abranger todo o conteúdo, vai acumulando. Então não é pela nota, é pelo conteúdo, porque se fosse conteúdo, ia fazer só a prova daquele conteúdo que eu fui mal. As notas não demonstram o que o aluno sabe, outras pesquisas dos alunos.
E um elemento importante é que o aluno só pode reprovar uma vez no Colune. Reprovou na segunda, é jubilado, segundo eles, vai embora, né? E o aluno sente isso como uma falta dele, uma falta pessoal, não é um problema com o colégio, é eu que não fui capaz. Então eu vi, segundo o aluno Tom, de 18 anos da rede privada, eu vi como um erro meu, que chorar não adiantaria nada, então já que esse foi meu erro, eu vou consertar e seguir em frente. Segundo o professor, né, a gente tem uma situação muito peculiar em termos de escola, porque aqui tem jubilamento, e na segunda reprovação o menino vai embora. Então a gente joga nas costas dele. A gente joga não só a responsabilidade, mas também o problema nas costas dele. A gente não enfrenta o problema porque a gente manda ele embora. Eu confesso que eu não tenho clareza de qual a imagem que os estudantes têm acerca da reprovação. A reprovação não é muito alta aqui, é baixa. Mas os alunos que correm o risco de reprovar, eu vejo aquela ansiedade, aquela angústia muito grande. Eu sinto isso na sala de aula. Eu sei que para mim, a gente não enfrenta o problema, a gente manda o problema para fora. Tá? A taxa de reprovação no Colune, esses alunos já vêm, desses 1.399 alunos que nós tabulamos os dados, 1% teve reprovação. É muito baixa a reprovação no ensino fundamental. E a taxa de reprovação, ainda que ela aumente no ensino médio, dadas as exigências do colégio, ela continua baixa, né, sendo que em 2014 foi de 7%. E um elemento também importante são as existências, trancamentos e transferências. Para não ser jubilado, quando eu sei que não vou dar conta, eu saio do colégio antes. A questão do conteúdo também é um elemento que eles apontaram. Eu acho que o Colune tem uma supervalorização das exatas, isso é muito tenso. A maioria das Olimpíadas que são promovidas aqui são de exatas, né? A gente estuda coisa que as pessoas só estudam na graduação. No quarto bimestre a gente estuda pré-cálculo, estuda números complexos, a gente estuda muita coisa, a gente é muito cobrado. E aí um elemento importante é que o número de meninas é menor, a entrada das meninas é menor em comparação aos meninos. E é uma hipótese que fica para o estudo posterior. Tá? O Colune tem 533 horas a mais na parte diversificada. Tá? Ele tem a base comum e dessa parte diversificada tem língua estrangeira, moderna, física experimental e técnicas de laboratório de biologia e de química. As práticas disciplinares, né? O Colune, cada professor faz a sua anotação da chamada. Então, cada disciplina, os alunos respondem a uma da chamada. Então, eles têm a liberdade de assistir, como na universidade, assistir a aula que desejam, né? Desde que ele dê conta do número de faltas ali que eles vão ter, que eles precisam para não ser chamado conselho tutelar, que eles têm essa questão. Então, é uma liberdade que diz respeito ao cotidiano escolar, à criação de projetos extracurriculares e à utilização do campus universitário. A liberdade aqui é uma coisa flexível, é uma regra flexível. Não é aquela coisa rígida, como, por exemplo, ou você chega às 7 da manhã, ou você não pode mais entrar. Você não tem isso aqui. Então, aqui eu sinto que eu posso fazer do meu jeito. Eu consigo moldar a rotina do colégio com a minha vontade. Aqui eu não sou obrigada. A gente tem bastante liberdade para conseguir adaptar o colégio à nossa rotina. Tá? Isso é um aporte positivo, né, pelos estudantes. Eles consideram, tanto as famílias como os estudantes consideram isso positivo, e eles têm a possibilidade de outras atividades. Então eles participam do Mini ONU, que é um projeto que é organizado numa instituição, numa universidade privada. Eles criaram uma revista Prisma, eles têm o Cineclube, e os alunos criaram um cursinho popular, onde eles dão aulas para os meninos das escolas públicas para poderem tentar o exame de seleção. Tá? E, além disso, eles têm monitoria com os alunos da graduação da UFV. Então, eles têm essa diversidade. O que a gente viu é que eles têm esses alunos, né, eles têm uma experiência, eles saem do Colune já familiarizados com a universidade. E o que eles vão escolher? Eles querem os grandes cursos nas grandes universidades. Eu estou no melhor colégio, eu fiz um processo de seleção muito exigente, agora eu quero o melhor. Então, um dos alunos diz pra gente: Colune é um pré-medicina, a verdade é essa, todo mundo enxerga assim. E o olho de todo pai brilha quando o filho diz que vai fazer medicina. Se eu entrar em medicina, eu serei não só o primeiro da família, como de toda a linhagem de lá, desde sempre. Não tem médico na minha família. Dos alunos, desses alunos entrevistados, né, eles buscam engenharia, civil mecânica, medicina e licenciatura em matemática e história. Eles escolheram primeiro o USP, o UFMG e o UFV.
finalizando. Dos entrevistados, 15 entraram, todos eles conseguiram pontuação do Enem para entrar numa universidade pública, 12 não ingressaram no curso e na universidade escolhida, um ingressou no curso pretendido, mas não na universidade escolhida, um ingressou na universidade escolhida e na segunda opção do curso, e apenas um não foi aprovado em uma universidade que fazia vestibular, e ele não quis, ele preferiu voltar ao cursinho, porque ele quer entrar naquela universidade no curso elegido. É isso. Obrigada, pessoal.